esperança de salvação está na cruz do Rei Jesus. Por sua graça encontro paz e ao perdido vida traz. Da escravidão me libertou, os meus pecados Jesus levou. O que eu tenho e o que sou, eu dedico ao Deus de amor. O Evangelho eu fui chamado a proclamar e o aflito resgatar neste tempo. Olá, irmãos! Que a graça e a paz de Jesus, o nosso Senhor, esteja contigo e com a tua família. Via Facebook e YouTube, estamos no ar com a live da Primeira Igreja Batista de Caxias do Sul. A todos vocês, a palavra do Senhor será ministrada nesta noite, através da mensagem aqui, pregada pelo nosso missionário Lucas Agostini de Oliveira, e vamos cantar os cânticos espirituais, louvando ao Senhor, com os irmãos Vitor e Lini. Querido amigo, querido irmão que nos acompanha, é sempre um prazer estar com vocês. E neste tempo, estamos trazendo aqui um informativo bem importante, que é um informativo missionário. E neste ano, de uma forma muito especial, nós estamos sendo tocados em nossos corações com esta campanha que fala da obra missionária por todo o Brasil. E nós queremos trazer alguns lemas para vocês. O primeiro deles, eu amo, eu também multiplico, eu oro e eu reparto. Tudo isso o cristão deve fazer, amar, multiplicar, repartir e orar. Queridos irmãos e amigos, e tudo por quê? Como diz a palavra aqui em 1 João 4,19, nós amamos porque Ele amou primeiro. Ele me amou. Este é o tema da nossa campanha de missões deste ano de 2020. Queremos, neste momento, então, orar e, assim, depois da nossa oração, já trazer a todos vocês um informativo missionário bem especial. Oremos. Senhor bondoso Deus, amado Pai, queremos Te louvar por nossas vidas, nossas famílias, por este dia tão especial. Queremos Te agradecer por Tuas bênçãos sobre cada um de nós. E queremos colocar este culto, toda esta celebração diante do Senhor. Para a honra e glória do nome do Senhor é que nós estamos aqui fazendo, Senhor Deus, esta transmissão. E que cada irmão e amigo possa ser impactado com a sua palavra. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Fique então com o nosso informativo missionário. A esperança de salvação. Olá, irmãos. Eu sou o missionário Gabriel. Estou aqui no Rio Grande do Sul, em Caxias do Sul. Essa grande cidade onde nós estamos aqui sediados como missionários plantadores de igreja. Nós queremos agradecer a você, irmãos e amigos, por estar contribuindo, participando ativamente desta obra. Eu e minha família estamos aqui com essa missão, a missão de sermos plantadores de igreja no sul do Brasil. A nossa pátria há de ser conquistada para Cristo Jesus. Cremos nisso, por isso nós aqui estamos. Fui chamado a proclamar e o aflito resgatar. É clichê falar que Jesus transformou tudo, mas realmente Ele transformou tudo na minha vida. Na minha adolescência, eu sempre me senti uma pessoa vazia, uma pessoa que tinha muito desejo de suicídio. Eu sentia muita tristeza no meu coração por não ter crescido com meu pai, devido a ele ter falecido muito cedo, eu nem o conheci. Então, para mim foi muito difícil a minha adolescência. Muitas vezes eu quis me matar, muitas vezes eu quis acabar com a minha vida porque eu sempre achei que ela não tinha sentido, ela era uma vida muito vazia. Jesus fez muitas coisas na minha vida. Eu, desde pequena, eu tinha minha avó que morava bem próximo da minha casa. Ela sempre foi de uma religião, a Umbanda, e sempre me influenciam muito para mim ir para esse lado, mas eu sempre eu nunca tive essa vontade, assim, sabe?
Então foi muito difícil a minha infância nessa questão da religião. Eu sentia um vazio e estava meio perdido sem Jesus, né? E conhecendo Ele, foi uma transformação total em minha vida. Jesus também transformou muitas coisas assim na minha questão familiar, com meu esposo, meus filhos. Me ensinou a ser uma pessoa melhor, me ensinou a ter compaixão pelos outros, me ensinou que mesmo se tu pecar, tem alguém que vai te abraçar, que vai te acolher. A verdadeira transformação aconteceu quando eu entreguei totalmente a minha vida a Jesus. Quando eu reconheci que Ele me amou muito mais do que qualquer pessoa que possa existir nessa terra. E Ele me deu o verdadeiro amor de pai que eu precisava. Então todo o vazio que existia dentro do meu coração foi totalmente preenchido pelo amor de Deus, nosso verdadeiro pai. Quando eu caí no hospital, e foi aonde Jesus transformou cada vez mais ainda, porque Jesus é a cura, né? E entreguei minha vida nas mãos dele. E hoje estou aqui dando testemunho hoje. Eu descobri que eu tenho um amigo, aquele amigo oculto que eu não enxergo, mas que está comigo, que eu posso desabafar tudo aquilo que eu estou sentindo no meu coração. E através dessa minha certeza que eu tenho esse amigo, que eu sei que ele faz grandes maravilhas por mim, na minha casa, na minha família, com os meus filhos. Eu sinto a bondade de Deus em mim, onde eu trabalho, com as pessoas que eu sou envolvida, enfim. E é isso, o cuidado diário que Deus tem comigo. É tão bom e gratificante ter alguém assim que a gente possa confiar e possa se entregar em lágrimas, em sorriso e sem precisar mostrar para ninguém, apenas eu e ele, no oculto, no secreto. Estou muito feliz por ter aceitado Jesus no meu coração e hoje a minha salvação é Jesus. Fui chamado a proclamar e o aflito receber. O que eu desejo para o meu estado é que as pessoas tenham aonde recorrer quando se sintam mal, se sintam angustiadas, se sintam com a famosa depressão, né? Que eles possam ter um lugar que possa acolher eles, que possam dizer uma palavra de conforto, para que eles possam conhecer o verdadeiro amor em Cristo. O que eu desejo para o meu estado é que as pessoas venham conhecer cada vez mais Jesus. O desejo do meu coração para o nosso povo gaúcho, devido aos grandes índices que nós temos de suicídio e de depressão também, é realmente isso. Assim como a minha vida foi transformada pelo Evangelho e esse desejo de suicídio saiu do meu coração, é isso que eu desejo para o meu povo. E outro desejo do fundo do meu coração é uma Cristolândia no Rio Grande do Sul. E isso eu sei que só é possível através das nossas ofertas, porque eu fui alcançada pela Junta de Missões Nacionais, né, através de missionários batistas. A nossa igreja tem sido abençoada e muito mais ainda eu sei que a gente pode avançar porque é Jesus quem multiplica. E assim Ele vai multiplicar também o Evangelho na nossa igreja, na nossa cidade e no nosso estado. Eu quero agradecer a todos os batistas brasileiros por orarem, por contribuírem. Porque Ele me amou, vamos avançar. E porque Ele me amou, nós vamos avançar. Que alegria participar da obra missionária e ver os grandes milagres que Deus realiza na vida das pessoas. A palavra de Deus diz que mais vale uma alma quando é salva do que o mundo inteiro. Portanto, meus queridos irmãos, é muita alegria para nós missionários ver o amor de Deus sendo plantado e implantado nos corações das pessoas. Por isso nós estamos no campo missionário. Nós conclamamos a todos para que abençoe ainda mais a nossa pátria, todo o nosso Brasil, enviando mais missionários, fortalecendo as forças, a obra missionária, a lida missionária em todo o Brasil. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua contribuição, oração, pelo envio de missionários aos campos. Meus queridos irmãos, o Senhor Jesus mesmo disse lá em João 19, versículo 31, assim como o Pai me enviou, assim eu vos envio. Portanto, nós entendemos em nosso coração que cabe a cada um de nós a obra da multiplicação, do Evangelho, do amor de Deus, porque Ele nos amou, nós também podemos amar nossa nação. Deus salve a nossa pátria, o Brasil para Cristo. Porque Ele me amou.
Olá, irmãos, sejam bem-vindos a mais um momento de louvor e adoração. Vamos nesse momento engrandecer o Senhor com 2 hinos, começando por Tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva minha, amarra minha a Ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Mas apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Dos montes correm para o mar, Teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a Tua cura. Me alegro por Te pertencer, levantarei as minhas mãos. O Teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei Teu amor pra sempre. Cantarei Teu amor pra sempre. Cantarei Teu amor pra sempre. Cantarei Teu amor. Dos montes correm para o mar, Teu rio de amor. Eu abrirei meu coração, deixando a Tua cura. Me alegro por Te pertencer, levantarei as minhas mãos. O Teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei Teu amor pra sempre. Cantarei Teu amor pra sempre. Cantarei Teu amor pra sempre. Cantarei Teu amor.
Deus abençoe. Olá, amigo, irmão que está nos acompanhando. Seja bem-vindo e vamos meditar hoje na Palavra de Deus, no texto de Romanos. E eu queria perguntar para você, você sabe qual é a sua prioridade? Qual a sua prioridade de vida? Você consegue compreender claramente qual é a sua prioridade? Nós vamos estudar um pouco sobre isso dentro da carta de Paulo à igreja de Roma, em Romanos. E Paulo escreve essa carta no final da sua terceira viagem missionária, quando ele estava em Corinto e estava prestes a voltar, e ele escreve essa carta à igreja que se formou em Roma. Essa igreja de Roma, muito provavelmente ela foi formada pelos cristãos e os judeus e gentios que se converteram em Jerusalém, mas os judeus que se converteram em Jerusalém na pregação de Pedro em Atos 2, no dia de Pentecostes, na descida do Espírito Santo. Esses cristãos convertidos voltaram e formaram a igreja em Roma. Ela não foi fundada por nenhum dos apóstolos, pelo que nós temos conhecimento. Então Paulo, esses cristãos de Roma não tiveram a oportunidade de crescer junto aos apóstolos, de aprender mais sobre as doutrinas, compreender melhor sobre a vontade de Deus e o que Jesus ensinou aos apóstolos. Então Paulo escreve a essa igreja, que pelo que muitos teólogos dizem e estudam, essa igreja de Roma, nós podemos analisar isso pelo conteúdo da carta aos Romanos, não era uma igreja, era uma igreja sadia, não era uma igreja que tinha um grande problema teológico, doutrinário ou de comportamento, em que Paulo estivesse atacando para corrigir, defender e proteger. Mas, ainda assim, sendo uma igreja sadia, Paulo escreve a essa igreja verdades fundamentais e importantes doutrinárias. Ele explica mais sobre a vontade de Deus, a natureza do homem, a transformação que acontece no homem. Então ele vai escrevendo sobre isso porque mesmo a igreja na boa intenção, ela precisa continuar estudando e compreender as verdades que Deus nos revela na sua palavra para a nossa vida fazer mais sentido e compreendermos o nosso propósito aqui e termos uma vida que agrada a Ele. Então nós vamos olhar a partir do capítulo 15 para poder compreender um pouco mais, onde Paulo vai falar sobre o foco do ministério dele, da sua vocação e nos auxiliar a compreender o propósito para o qual Deus nos chamou. Vamos olhar Romanos capítulo 15, do versículo 15 ao 21. E eu vou ler na Nova Versão Internacional, a NVI. Abra sua Bíblia, Romanos 15, seu celular, seu smartphone aí, acompanha o texto bíblico, é importante. Romanos 15, de 15 ao 21. E agora nós vamos olhar apenas os primeiros dois versículos, o 15 e o 16. E nesse texto todo que nós vamos estar estudando, nós vamos estudar e ver três grandes verdades, três fortes verdades a respeito da nossa prioridade, para compreendermos a nossa prioridade. Versículo 15 e 16. A respeito de alguns assuntos, eu lhes escrevi com toda a franqueza, como para fazê-los lembrar novamente deles, por causa da graça que Deus me deu, de ser um ministro de Cristo Jesus para os gentios, com o dever sacerdotal de proclamar o Evangelho de Deus, para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. Paulo então diz: por causa da graça que Deus me deu. Paulo afirma que Deus derramou graça sobre a vida dele. Ele tem um relacionamento com Deus. Foi derramada sobre ele a partir de Deus a graça de Deus, a partir de Cristo Jesus. E ele tem um relacionamento com Deus. É isso que ele está falando aqui. O versículo 15 vai dizer no finalzinho: por causa da graça que Deus me deu. Por esta razão. Esse é o motivo pelo qual ele vem escrevendo esses assuntos. E ele retoma e ajuda a igreja de Roma a relembrar esses assuntos. Então, ele faz isso, ele foi salvo pela graça de Deus para quê? O versículo 16 vai dizer: para ser um ministro de Cristo Jesus, no encargo, como diz outras versões, ou no dever sacerdotal de proclamar, anunciar, falar o Evangelho de Cristo Jesus. E aqui então a primeira verdade que nós vamos ver é que eu e você, nós precisamos conhecer do que falamos. Paulo entendeu que ele foi alcançado pelo amor de Deus, ele foi salvo para poder levar outros a essa mensagem do Evangelho. E ele mostra aqui, nesses dois versículos, o envolvimento do Deus Trino. A Trindade está envolvida nessa missão que é de Deus.
Nós podemos olhar no versículo 16, ele fala: o ministro de Cristo Jesus para os gentios, com o dever sacerdotal de proclamar o evangelho de Deus, para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. Para que tudo isso? Para que a oferta deles, para que os gentios se tornem uma oferta aceitável. Ou outras versões, para que a oferta deles seja aceitável. É isso que ele está falando. O que era essa oferta? Que oferta era essa que seria aceitável? A vida dos gentios. A vida deles, como a NVI e a NVT traduzem, nos auxiliando a compreender que era a própria vida deles, para que eles se tornem, para que eles sejam uma adoração aceitável, reconhecendo a autoridade, a soberania, o poder de Deus. Então, essa era a razão. Paulo não estava anunciando o evangelho para livrar as almas do inferno. Paulo não estava pregando o evangelho para causar uma transformação social na comunidade local. Paulo não estava anunciando o evangelho para melhorar as condições de vida daquelas pessoas. Paulo não fazia boas obras e anunciava o evangelho porque ele tinha pena das pessoas. Não. Essa não era a causa principal pela qual Paulo era movido a pregar o evangelho. A causa dele era para que o único Deus, vivo e verdadeiro, fosse exaltado e glorificado. Essa é a prioridade de missões. Tem um livro de John Piper chamado Alegre-se os Povos, em que ele fala: missões existem porque não há adoração. Os povos não estão adorando a Deus e é por isso que nós devemos fazer missões. É por isso que Paulo está engajado nessa missão, para que os povos conheçam e exaltem ao Deus verdadeiro. E sim, tudo que eu falei, isso é uma consequência natural, isso é uma bênção, é graça, isso vem, essa transformação com o conhecimento do Evangelho, com o poder de Deus. A comunidade vai ser transformada, as vidas vão ser livres das armadilhas de Satanás, as correntes do pecado vão ser arrebentadas pela graça de Deus. Você é uma nova criatura, você vai ser uma pessoa livre pelo Evangelho. Essa mensagem do Evangelho causa toda essa transformação, mas a causa raiz, a causa primeira e última é a glória de Deus. Para que as pessoas conheçam verdadeiramente quem é Deus, tenham um relacionamento com Ele, atribuam o verdadeiro valor ao peso do nome desse Deus Criador, sustentador de tudo que há e que quer se relacionar com a sua criação. E isso é possível por meio de Cristo Jesus. Isso tudo é consequência e é uma bênção, uma consequência boa da graça de Deus, de conhecermos o Deus verdadeiro. Eu estive 4 anos fora do nosso estado, Rio Grande do Sul, e no tempo lá no norte eu tive a oportunidade de conhecer algumas frutas que eu nunca tinha comido antes, como por exemplo o ingá, o jambu, o jambo, O jambu é uma folha, o jambo, a fruta jambo, o murci, cajamanga, uxi, mangostão, bacuri, o cupuaçu, a pupunha, são frutas que eu não conhecia. Já tinha ouvido falar de algumas delas, mas eu não conhecia. Agora eu quero perguntar a você, que talvez nunca provou alguma dessas frutas que eu citei, tente me explicar como é o sabor dessas frutas. Me explica como é que é o sabor do mangostão, do uxi, como que é a pupunha, qual que é o sabor da pupunha, você que nunca comeu. Você pode até tentar explicar com base no que você lê, você pesquisar numa internet, você ouvir de outra pessoa, mas você não vai ter propriedade sua, experiencial, para falar, porque você não conhece. Nós não conseguimos falar daquilo que a gente não conhece. O amor de Deus ao qual nós queremos anunciar ao mundo, falar para o mundo conhecer, ele só é possível se eu e você experimentarmos esse amor e essa graça de Cristo Jesus. Nós não podemos querer falar da graça que nós ainda não entendemos, não vivemos e nunca experimentamos. Às vezes está só na teoria. Está só na teoria e nós não estamos experimentando isso. Veja bem, a salvação, ela tem um aspecto legal, forense, objetivo, no qual Deus nos declara justos com base na fé, na justiça de Cristo Jesus. Romanos 5, capítulo 5, versículo 1 vai falar isso. Mas a salvação também tem um aspecto experimental e subjetivo. A Bíblia dá espaço a uma linguagem sensorial à salvação. Tanto que no Salmo, abre sua Bíblia em Salmo, capítulo 34, o versículo de número 8. Olha o que diz o salmista.
Salmo 34, o versículo 8. O salmista nos convida, ele diz o seguinte: ó, provai e vede que o Senhor é bom. A bondade de Deus, ela pode ser experimentada, é uma linguagem sensorial, mas sim, é uma experiência. Jesus nos convida a um banquete, onde o nosso olfato, o nosso paladar, a nossa visão, será possível utilizá-las para usufruir desse convite de Jesus. Elas serão satisfeitas em Cristo Jesus. Então, Jesus nos convida a experimentarmos dele. Tem um pregador, famoso pregador do século XVIII, um homem de Deus chamado Jonathan Edwards, e ele escreveu num dos seus sermões o seguinte: há uma diferença entre acreditar que Deus é divino e gracioso e ter uma nova compreensão dentro do coração da delicadeza, do amor, da beleza dessa graça e da divindade de Cristo Jesus. Algumas pessoas são mais propensas à racionalidade, né? E ela tem o seu devido lugar, ela é importante. A fé, ela não é irracional. Ela usa a nossa razão, ela é racional, mas ela não fica só nisso. Você pode experimentar mais de Deus, conhecer a sua graça, o seu amor, para ser um proclamador ardente, com experiência da verdade. Precisamos buscar a Deus Pai, adorar e servir a Jesus, para que, cheios do Espírito Santo, possamos testemunhar com propriedade. E a nossa prioridade é glorificar a Deus. E eu preciso começar com a minha vida, aquilo que eu vivo, aquilo que eu faço. Eu preciso conhecer o que falo. Essa é a primeira verdade que me salta nesses versículos aqui. Seguindo então, a segunda verdade que eu quero salientar desse texto de Romanos, seguindo os versículos 17 e 18 e 19, a parte A. Nós precisamos ver quem está fazendo. Vamos ler o texto. Romanos 15, 17 a 19. Portanto, eu me glorio em Cristo Jesus, em meu serviço a Deus. Não me atrevo a falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio, em palavra e em ação, a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus, pelo poder de sinais e maravilhas e por meio do poder do Espírito de Deus. Até aqui. Nós precisamos ver quem está fazendo. Paulo reconhece aqui, ele afirma que tudo o que aconteceu foi Cristo quem fez por seu intermédio. Não foi para que Paulo ficasse famoso e fosse reconhecido. Não foi para que hoje nós lembrássemos do nome de Paulo. Ele deixa claro aqui, mas que, como ele afirma também em Colossenses capítulo 1, versículo 18, para em todas as coisas Jesus ter a primazia, ser o primeiro, ser lembrado. Ele é a causa disso tudo. Jesus, ele não tinha algumas participações na vida de Paulo, na ação de Paulo. Pelo contrário, Paulo participava da obra que Cristo Jesus estava fazendo na expansão do Evangelho no primeiro século. Porque essa é a razão. E Jesus, então, no versículo 18 fala isso, né? Por meio de palavra e ação. Desculpa, Paulo fala isso aqui no versículo 18. Cristo realizou em palavra e ação, ou seja, o plano de Deus é levar as pessoas a crerem nele por meio das nossas palavras e das nossas ações. Paulo talvez tenha sido um dos melhores em usar as palavras. Nós lembramos muito dos escritos de Paulo, falamos tanto de Paulo e Deus usou de maneira fenomenal esse homem. Mas ele não fazia só isso. Ele agia, ele amava, ele praticava e vivia aquilo que ele falava. Cristo Jesus usava a vida de Paulo como uma extensão do seu amor, falando e demonstrando. Como isso se aplica a nós hoje? Eu lembro de uma frase muito conhecida que ela é atribuída, a autoria dela a Francisco de Assis, que diz: pregue o Evangelho e, se necessário, use palavras. Talvez você já tenha ouvido essa frase e se emocionado com ela, mas Francisco de Assis, ele vendeu tudo o que tinha. Ele queria ter uma vida mais pobre que pudesse para ser um exemplo de humildade. E eu não sei, eu não conheço qual era a real motivação dele, eu não consigo sondar o coração dele, não posso ao afirmar isso. E também não conheço todo o contexto geral
da situação em que essa afirmação foi declarada. Mas analisando essa frase, essa sentença, hoje, analisando ela hoje, nós podemos analisar essa frase e pensar, como consequência dessa análise, que apenas com o nosso modo de viver nós estaríamos pregando o Evangelho de Cristo. Pregue o Evangelho e, se necessário, use palavras. Ele está querendo dar ênfase no nosso testemunho, mas se necessário usar palavras, isso não condiz com o que a Bíblia nos ensina e nos ordena, né? Que diz que a Bíblia nós devemos pregar o Evangelho. Romanos capítulo 10 vai falar sobre isso, o versículo 14 mais precisamente vai dizer: como ouvirão se não há quem pregue? É necessário que nós preguemos o Evangelho. Falar é importante. Precisamos falar e fazer e viver. Sim, as nossas ações, o nosso testemunho e o nosso testemunho são muito importantes. A minha vida, a sua vida vai autenticar as suas palavras. O que você tem dito e o que você tem feito são coisas coerentes? A minha vida vai autenticar a minha fé, as minhas palavras. E essa é a tese de Tiago, quando ele escreve sobre as obras. Tem um homem de Deus que disse certa vez: as palavras explicam os gestos e os gestos representam as palavras. Aquilo que a gente faz representa o que a gente diz e fala muito mais forte, mas nós precisamos falar. Tudo isso, as nossas palavras, as nossas ações, deve ser para glorificar o nosso Deus, para que conheçam o peso, o valor da majestade do Deus Criador e verdadeiro, de um relacionamento com Ele através de Cristo Jesus. Não queira dar ênfase no que você faz por Cristo. Não pense que você está fazendo coisas, mas pense o que Cristo está fazendo por intermédio da sua vida. Você tem sido um instrumento nas mãos de Deus. Mude a sua maneira de pensar do que eu tenho feito, né? Deus não quer apenas as suas mãos, o quanto você faz por Ele, mas Ele quer a sua boca, Ele quer transformar o seu coração e o de outros a partir de toda a sua vida. Ser um instrumento nas mãos do Senhor Jesus. Então, ao invés de pensar o que eu tenho feito, pense o que Cristo tem feito por meio da minha vida. Essas obras que eu faço são obras de Cristo? Quem está no controle das minhas palavras, das minhas ações, quando eu estou numa rodinha de amigos não crentes? Quem está conduzindo aquela conversa? Minha mente está onde? Quando eu estou com amigos não cristãos? Quando eu estou numa roda de amigos cristãos, crentes? Quando eu estou conversando com um cliente no meu estabelecimento? Quando eu estou conversando com um funcionário meu? Ou quando eu estou conversando com o meu chefe, com o meu gestor? Quando eu estou conversando com meus pais? Quando você conversa com seus filhos? Quando você se relaciona com seus parentes? Quem está no controle da sua mente? É você? É na força do seu braço, dos seus argumentos? Ou você ora e clama pelo Espírito Santo agir por meio da sua vida e tem uma mente cativa à palavra de Deus? Quem está no controle? E você vai estar cheio do Espírito Santo se você estiver buscando estar cheio através da palavra dele. Deixar ele no controle, mas ele encher a sua mente da palavra dele para que ele te use como instrumento. E não jogue isso para o futuro. Não fique colocando isso num tempo que não é o presente, no sentido que, porque quando eu me casar vai ser diferente. Quando eu sair de casa, quando eu me mudar de cidade, eu tenho pouco tempo aqui. Quando eu conseguir tal emprego. Porque quando eu me formar, aí sim vai ser diferente. Porque quando eu sair desse emprego que não me deixa trabalhar, pensar em Jesus, é muito difícil aqui. Quando eu sair desse emprego vai ser diferente. Ou quando isso, quando aquilo, quando a pandemia acabar, vai ser diferente. A gente fica colocando para um tempo que não é o nosso presente, que é o tempo que Deus nos deu hoje para vivermos. E Ele quer usar a minha e a sua vida hoje como instrumentos para a glória dEle, para que outros vejam. Nós precisamos saber que é Ele quem está agindo. Olhe, pense ao seu redor como fazer. E pense quem está agindo. É você pela força do seu braço? Ou é o Espírito Santo, por meio da palavra de Deus, que deve habitar ricamente em seu interior para agir? Gálatas 2, capítulo 20, Paulo vai dizer: já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então as nossas obras devem ser obras de Cristo Jesus por nosso intermédio. Terceira verdade nesse texto de Romanos capítulo 15 que eu quero trazer a vocês, dando sequência no versículo 19 agora até o 21. Vamos ler a terceira verdade. Então, a primeira, nós precisamos conhecer aquilo que falamos.
A segunda, nós precisamos ver quem está fazendo realmente. E a terceira verdade, eu preciso saber qual é a minha prioridade. Qual é a prioridade? 19 ao 21. Pelo poder de sinais e maravilhas, por meio do poder do Espírito de Deus. Assim, desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, proclamei plenamente o Evangelho de Cristo. Sempre fiz questão de pregar o Evangelho de Cristo onde ainda não era conhecido, de forma que não estivesse edificando sobre outro alicerce. Mas antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tinham ouvido falar dele, e o entenderão aqueles que não haviam escutado. Que texto, meus irmãos. Que texto. Nós precisamos saber qual é a prioridade. Paulo fala aqui que ele tem pregado desde Jerusalém e os arredores até a região do Ilírico. Mas que região é essa? Quero mostrar para vocês duas imagens. A primeira imagem é essa que está aparecendo aí, que é a imagem do Império Romano nos primeiros séculos. Esse era o domínio do Império Romano. E essa segunda imagem que vai aparecer agora, essa é a região aproximadamente aqui que Paulo se refere nesse texto. De uma extremidade a outra, aqui, ó, de Jerusalém até mais ou menos essa região do Ilírico, essa região aqui que vocês podem ver no mapa. Por terra, nós chegamos aí aos arredores de 3.000 quilômetros por terra. É como se fosse de Porto Alegre até Salvador, na Bahia, por terra, mais ou menos. Só que, voltando agora, nas viagens daquele tempo, sem os carros velozes e confortáveis que temos, sem as embarcações motorizadas e sofisticadas que há hoje, né? Era muito mais difícil essa locomoção por mais de 3.000 quilômetros. Só que por que Paulo fez tudo isso? No versículo 20, nós podemos ver a resposta. Ele diz, para pregar o evangelho onde Cristo não foi anunciado. E se você olhar um pouco mais à frente, no versículo 23, na nova versão internacional, a NVI, ele diz, não havendo nessas regiões nenhum lugar em que precise trabalhar. Como assim? Não há nenhum lugar para trabalhar nessa região. Será que em toda essa região que vocês viram no mapa, as pessoas já eram crentes? Será que todos se converteram, foram convertidos a Cristo Jesus? Não há nada mais a ser feito nessa região? Não é isso que Paulo está dizendo. Não significa que toda essa área se converteu a Cristo. A estratégia de Paulo era evangelizar as cidades populosas, os grandes centros e influentes centros, e ali plantar igrejas, deixando para outros ali a tarefa de espalhar o evangelho para as cidades e comunidades vizinhas, para que eles pudessem batizar, ensinar e batizar o evangelho de Cristo Jesus, crescer como igreja. Essas tarefas todas, elas são importantes. Não é que uma tarefa é mais importante do que a outra. São tarefas diferentes. E Paulo aqui, ele entendeu bem qual era a sua missão. Qual era a prioridade da missão. Anunciar onde Cristo não tinha sido ainda anunciado. Esse era o momento que a igreja estava vivendo. E se a nossa tarefa é fazer Cristo conhecido em toda a terra, para que haja salvação, para que outros povos adorem ao Senhor, para que Deus seja glorificado, então essa é a prioridade. Ir aonde Cristo não é conhecido. Onde as pessoas não têm acesso a Cristo Jesus. Onde ninguém pode falar para elas. Onde eles não têm Bíblia. Onde é proibido ter Bíblia. Paulo aqui não está ensinando que é errado eu e você ficarmos no Brasil, porque aqui Jesus já foi anunciado. Paulo não está dizendo que todos nós devemos largar tudo que estamos fazendo e procurar um povo que nunca ouviu de Jesus e pregar o evangelho a ele. E é por isso que ele escreve em 1 Coríntios capítulo 3, e ele faz essa distinção. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Ou seja, cada um tem a sua vocação, há distinções diferentes, papéis diferentes. Mas Deus está nos ensinando qual é a prioridade da missão. É fazer o nome de Cristo conhecido por toda a terra. Existem pessoas que irão, e nós não podemos nos esconder atrás das igrejas, nossas atividades locais, dizendo, não, eu não sou essa pessoa para ir, eu sou aqui para cuidar do ministério tal, da atividade tal, e a gente acaba inventando até às vezes tanta coisa que nos ocupa tempo e a gente acaba esquecendo das prioridades. Talvez Deus comece a queimar no seu coração uma chama para ir até outros povos que não o conhecem.
Talvez você seja chamado para colher, para regar, mas como vamos regar e colher se ninguém plantar, meus amigos e irmãos? Entendem qual é a prioridade de se plantar? Talvez haja pessoas aqui me ouvindo nesse momento que estão sendo chamadas para plantar onde ninguém nunca plantou. Não despreze o que Deus tem movido no seu coração, o que Deus tem falado a você e te inquietado talvez há mais tempo do que esse momento ou a partir deste momento. E você não precisa sentir algo especial. Se você observar a experiência de Paulo, ele não fala aqui do seu encontro sobrenatural com Jesus em Damasco, onde vem aquela luz e ele fica cego aqueles dias. Ele não cita suas experiências sobrenaturais com Deus. Paulo é muito racional aqui e ele cita as Escrituras. Ele vai citar o profeta Isaías no versículo 21. Olha o que diz: mas antes como está escrito. E ele vai fazer a citação de Isaías, Romanos 15, 21. Ou seja, a convicção de Paulo era bíblica. E essa deve ser a nossa convicção. As Escrituras nos dizem: pregue o Evangelho onde Cristo não é anunciado. Vão e anunciem, vão e façam discípulos. Tenha essa convicção bíblica. O nosso país, o Brasil, ele ouve muito falar de Jesus e graças a Deus por isso. Há um movimento saudável do crescimento de igreja. Há um movimento que não é saudável, mas é um movimento saudável do crescimento de igreja no Brasil. Mas o nosso estado, o Rio Grande do Sul, ele é muito carente do Evangelho. Muito do que nós temos aqui no Rio Grande do Sul, que é tido como igreja, são pseudo-evangelhos. São falsos cristianismos que não levam as pessoas a um relacionamento crescente com Cristo Jesus. E infelizmente muitas igrejas não são instrumentos para que as pessoas possam conhecer e crescer, como diz 2 Pedro 3,18, crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E, infelizmente, há muita igreja que é um dano para o Evangelho. Mas Deus tem a misericórdia deles. Nós precisamos orar para a nossa vida e se o que nós estamos fazendo é realmente o que as Escrituras nos ensinam. Pode parecer que muito já foi plantado aqui no Brasil, aqui no solo do Rio Grande do Sul. Pode parecer que esse solo aqui ele é duro e difícil, como nós ouvimos há tantos anos, e de fato ele tem as suas particularidades da nossa cultura. Mas toda cultura tem as suas particularidades também. A pergunta que fica para nós é: será que estamos plantando a boa semente do Evangelho em palavras e ações? Eu preciso saber qual é a prioridade. A prioridade é anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. De Cristo Jesus ressurreto, que morreu e ressuscitou e vive para nos dar vida. Essa é a verdade do Evangelho que precisa ser anunciada, meu amigo, meu irmão. Concluindo então, Deus ele nos dá a oportunidade, Ele estende a você a graça dele por meio de Cristo Jesus, para que nós possamos experimentar continuamente dessa graça e entender a nossa vocação. Você precisa conhecer sobre o Deus ao qual você fala. Deus quer agir por meio de você. Enquanto Ele trabalha na sua vida, transformando você à imagem e semelhança de Cristo Jesus, Ele quer trabalhar por meio da sua vida, sendo um instrumento dele para alcançar outras pessoas. Nós precisamos pregar. A nossa responsabilidade não é salvar as pessoas, não é transformar as vidas. É Cristo quem faz isso. Por isso 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16, vai dizer: contudo, quando prego o Evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar, e ai de mim se não pregar o Evangelho. Desenvolva um relacionamento com Deus, sua intimidade com Deus, em obediência e amor ao Pai. E assim Ele vai agir em sua vida e por meio da sua vida, em palavras e em ação. E por último, almas estão indo para o inferno. Pessoas que não conhecem a Jesus continuam com os corações endurecidos a Deus. Nós precisamos orar, ajudar quem está indo a povos não alcançados, investir, orar por missões, nos envolvermos, saber o que está acontecendo e ir também. Mas ao redor de nós, pessoas espiritualmente mortas seguem seu rumo à condenação eterna, ao inferno, continuam cegas no entendimento, separadas de Deus por seguirem filosofias vãs, por seguirem evangelhos humanistas e falsos. Só há uma esperança. Romanos capítulo 1, versículo 16 vai dizer:
para que a gente viva e pregue o verdadeiro Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Essa é a nossa prioridade. Nós gastamos muita energia com atividades que pouco ou às vezes nenhum valor tem para o reino de Deus. É muito crente mimimi, é muito crente ingrato, é muito crente sugando líderes, sugando pessoas, membros da igreja. Foca na sua missão, foca no seu relacionamento com Deus, seja grato. Cristo Jesus nos capacitou com o seu Espírito em Atos 1:8 para nos fazer testemunhas e não sócios dele. Nós somos testemunhas. Uma testemunha tem que experimentar. Que Deus derrame graça sobre a sua e a minha vida, para que nós possamos crescer nesse relacionamento com Ele, para que possamos permitir que Ele haja em nossa vida, por meio da nossa vida, e para que nós entendamos qual é a nossa vocação, qual é a nossa prioridade. Que Deus derrame graça e misericórdia sobre mim e sobre você. Amém. E eu quero orar com você. Senhor Jesus, tem misericórdia de nós, ó Pai. Deus, aquieta o nosso coração, tão preocupado com as questões da vida que muitas vezes não tem nada a ver com o que o Senhor quer para nós. Com questões que nós colocamos e atrapalham o nosso relacionamento contigo. Ó Senhor, limpa o nosso coração. Tira, ó Pai, qualquer barreira que está obstruindo o nosso testemunho, as nossas palavras, as nossas ações. Encha-nos com Teu Espírito pelos meios de graça, Senhor, pela Tua palavra, pela comunhão, pela canção, ó Pai, pelos cânticos a Ti. Nos leve a uma vida de adoração para nos encher com Teu Espírito, para que possa fluir de nós o Teu Espírito em nossas palavras e ações, para que possamos compreender a nossa missão, a nossa prioridade e experimentarmos um relacionamento com o Senhor que nos traga alegria e contagie outras pessoas. Que nós possamos anunciar, viver anunciando o Teu Evangelho, que é o poder, ó Pai, para transformar essas vidas. Tem misericórdia do nosso estado, Senhor. Tem misericórdia, ó Pai, de almas que estão morrendo sem conhecer a Ti, Senhor. E nos ajude a sermos os Teus instrumentos para que o Teu nome seja glorificado. Assim oramos, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. A esperança de salvação está na cruz do Rei Jesus. Por sua graça encontro paz e ao perdido vida traz. Da escravidão me libertou, os meus pecados Jesus levou. O que eu tenho